Hoje voltamos à margem do mar da Galileia. Multidão aguarda Jesus chegar. Passando outra vez de barco, ajunta-se grande gente. Areia quente, rumores correndo. Chega Jairo, principal da sinagoga. O rosto denuncia pressa, honra e dor. Vendo Jesus, prostra-se aos pés diante de todos, pedindo o impossível. Minha filhinha está morrendo. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos. Você sente a praia suspender ruídos, um pai implora. O povo abre caminho. Hoje veremos como a palavra de Jesus interrompe flautas e choro. Pronto para caminhar com eles, guarde o som de flautas ao longe. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo-o no caminho. Você encara a cena, honra em risco, pressa no coração, fé nos pés. Plano do episódio, bem claro ver o poder de Jesus em luto. Responder com fé então, viver com coragem mesmo quando a casa chora. Minha filhinha está morrendo. Linha curta que perfura protocolos e reputações. Jairo se lança aos pés. Talit, nos ombros areia nas barras do manto. Culturalmente arquisinagogo, coordena a leitura, convida rabinos guarda-rolos com zelo. Curiosidade e autoridades raramente se prostravam em público. Aqui, amor vence etiqueta. Você deixaria sua posição ceder lugar ao clamor por quem ama. Jesus acolhe o pedido sem discurso. Compaixão anda, poeira sobe, passos apressam. Rogo-te que a cures. Palavras de Jairo cabem inteiras no coração de Deus. Você nomeia agora quem precisa de socorro urgente, coloque-o diante do Senhor. O caminho estreita, cotovelos roçam, a margem some, pressa vira oração. Fé não apaga medo, decide quem conduzirá os próximos passos, com firmeza. E Jesus foi com ele. Simplicidade que vale ouro para corações aflitos. Você crê que ele caminha contigo antes mesmo da sala se calar? Multidão comprime, poeira sobe. Jairo alterna esperança e pânico a cada esquina. Talit balança, franjas do manto lembram mandamentos. Jairo repete a súplica. Curiosidade, tzitzit, nas bordas do manto, lembravam toda a Torá diariamente. Você nota como símbolos cotidianos sustentam coragem quando notícias pesam. A cidade olha. Uns julgam teatral, outros sussurram. Se alguém pode, é ele. Pressa encontra obstáculos. Fé descobre ritmo ao lado do mestre, não à frente. Você costuma correr à frente de Jesus, ou combina passos com ele. No fundo, um som de flauta ensaia lamentos. A vila já teme o pior. Não temas, crê somente. Guarde essa linha antes que mensageiros cheguem. Micro pergunta. Qual notícia te paralisou esta semana, trocando fé por cálculo? Jairo respira curto. A multidão respira junto. Jesus mantém cadência firme e mansa. Culturalmente, mensageiros correm primeiro. A casa organiza pranteadores, flautistas, perfumes. Você percebe, tudo se move para o luto, mas a palavra está chegando. Rogo-te que venhas. Petições simples sustentam passos longos. Deus ouve súplicas diretas. Curiosidade, líderes mantinham assento distinto na sinagoga. Hoje, Jairo prefere pó da rua. Você trocaria prestígio por um clamor sincero, se fosse sua filha? Primeira micro-resolução, Jesus já está a caminho. O luto não terá a última palavra. Se isso te fortalece, guarda esta verdade. Decisões virão entre fé e medo. A poeira da estrada fere garganta. Mãos afastam curiosos. Amigos tentam abrir passagem. Você sente a fricção do caminho real, pessoas, agendas, urgências colidindo. No ombro de Jairo, franjas roçam. Memória da aliança sustenta a pressa aflita. Você tem um símbolo simples que te lembra promessas quando o medo grita. Jesus não promete atalhos, promete presença.
e presença altera o desfecho. Você prefere presença fiel ou apenas solução rápida, que some depois? Crê somente. Duas palavras para atravessar corredores de pranto, sem desabar. Culturalmente, vizinhos trazem pães jarros de água, abraços e lamentos coreografados. Curiosidade, flautistas profissionais guiavam o ritmo do pranto. Som agudo cortava a rua. Você identifica sons que te empurram ao desespero antes da visita de Jesus. Segunda micro-pergunta. Quando a notícia chegar, sua reação será fé ou desistência? Jairo não discute teologia. Caminha. Amor transforma a doutrina em passos concretos. Você transforma crenças em passos ou mantém fé no papel e na fala? A praia ficou para trás. Ruas estreitas, paredes de pedra, portas baixas. Minha filhinha. O diminutivo de estudo, ternura, urgência, promessa de cuidado. Jesus segue sem plataforma. Passos ditam o sermão que a cidade precisa. Você crê que passos obedientes pregam mais alto que argumentos na hora crítica? Prepare o coração, o caminho será interrompido. A história não foge do controle. Mesmo quando o relógio da casa corre, o reino anda no compasso certo. Você confia no compasso de Jesus. Ainda que flautas já ensaiem o pranto, guarde as imagens desta sessão talite franjas, poeira um pai de joelhos. Teremos interrupção, notícia dura e uma frase que afasta o desespero. Quando ela vier, lembre-se, não temas, crê somente, caminhe mais um passo. No caminho surge uma mulher. 12 anos de hemorragia, silêncio e vergonha. Ela diz consigo: se eu apenas tocar o manto dele, serei curada. A multidão comprime. Você sente a urgência dupla. Jairo corre, ela rasteja. Curiosidade e impureza ritual isolava do culto e da mesa por anos. Você imagina 12 anos, evitando abraços, bancos da sinagoga e pão compartilhado. Ela estende a mão. As franjas do manto roçam dedos trêmulos no tumulto. Imediatamente sente no corpo que a fonte cessou. Paz invade como água. Quem me tocou nas vestes? Jesus para. Passos congelam, olhares procuram culpados. Você percebe, o reino desacelera a corrida do luto para cuidar desta filha. Os discípulos estranham, todos tocam, mas um toque de fé é diferente. Jairo olha ansioso. Você sente o relógio da casa apitar dentro dele. Micro. Pergunta. Você suporta interrupções divinas quando precisa de resposta imediata? Jesus, porém, conhecendo que dele saíra poder, insiste em encontrar a pessoa. A mulher vem tremendo, prostra-se, conta a verdade toda diante de todos. Você já contou sua história inteira a Jesus, sem adornos, sem defesas. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz, sê curada. Linha curta, alcance eterno, identidade restaurada antes mesmo do corpo em paz. Culturalmente, tzit lembram mandamentos. Aqui lembram graça que alcança esquecidos. Você identifica hoje uma franja de esperança ao alcance da sua mão. Jairo observa. Amor pelo próximo prova a fé que aguarda sem perder coragem. Curiosidade, mikvaot, eram banhos rituais. Aqui, a purificação vem pela palavra. Você confia que Jesus pode purificar histórias que a religião só afastou? Enquanto isso, um mensageiro chega. Tua filha morreu. Não canses mais o mestre. Você sente o golpe, flautas ao longe parecem ganhar volume no coração. Não temas, crê somente. Palavra que segura Jairo antes do abismo. Micro-resolução, a notícia não define o fim. A voz de Jesus define. Se isso te fortalece, compartilhe esperança com quem recebeu notícia devastadora. Repare a didática do céu, mulher curada por toque. Pai sustentado por promessa. Você nota como testemunhos alheios alimentam sua fé para a próxima esquina. Jesus não permite pânico conduzir.
Ele conduz Jairo pela mão invisível. Filha, vai em paz, não temas. Duas frases seguram dois mundos colidindo. Você precisa hoje ouvir qual das duas, paz ou coragem, para crer. A multidão comenta. Alguns criticam a pausa, outros celebram a compaixão. Jairo aprende que a pressa humana nem sempre é o relógio do reino. Você concede a Jesus o comando do tempo mesmo entre sirenes emocionais. A mulher ergue o rosto. Volta para casa, como quem volta do exílio. Curiosidade, muitos evitavam sentar no mesmo banco. Hoje, ela volta para a mesa. Você vai incluir de volta quem a dor alheia deixou na margem. Jairo aperta os passos. Jesus regula o ritmo fé antes de funeral. Você decidiu que sua próxima resposta será fé mesmo, com flautas tocando, a franja do manto balança. Callback que selará a casa mais adiante. Você guarda um símbolo de fé para lembrar promessas quando a dor grita. Disciplinas espirituais importam, mas hoje um toque e uma palavra bastaram. Você crê que simplicidade sincera abre portas que formalidades não conseguem. A vila murmura tarde demais. Jesus, porém, está com Jairo, não com o rumor. Você caminha com quem venceu rumores ou se rende ao coro do medo? Quem me tocou, ecoa ainda. Deus personaliza encontros, não trata a gente como massa. Você se esconde na multidão ou aceita um encontro pessoal transformador. A história retomada segue para a casa. Flautas afinam perfumes, são preparados. Você identifica hoje um perfume de despedida sendo trocado por promessa de vida. No céu de Cafarnaum, andorinhas cruzam. Na rua, passos apressados cruzam destinos. Micro pergunta: qual interrupção recente revelou mais sobre Deus do que sobre você? Porque às vezes o milagre no caminho prepara o milagre dentro de casa. Você dispõe seu coração para aprender no caminho antes da porta abrir. A mulher some no beco, mas sua frase fica: vai em paz. Paz não é atraso, é chão firme para passos certos em dias sombrios. Você pisa nesse chão agora. Enquanto seguimos rumo ao pranto da casa, a pausa terminou. O mestre aponta adiante. Jairo respira fundo e continua. Guarde o callback, franja do manto, palavra de paz, coragem contra rumores. O cortejo ainda ensaia, mas quem caminha com Jesus chegará na hora certa. Chegando a casa, viu o alvoroço, choravam e pranteavam muito ao redor. Porque alvoroço e choro, a menina não morreu, dorme apenas. Riem dele. O som de flauta corta o ar com incredulidade fria. Ele não permite senão Pedro, Tiago e João seguirem até dentro da casa. Você entra comigo pelo portão, cheiros de óleo perfumado e pão antigo no pátio. Rumor affirma fim. Jesus afirma posa, dormir até a vou chamar agora. Você já confundiu dormir de Deus com fim definitivo sem esperança alguma vez? Flautistas ensaiam lamento. Mulheres pranteiam com passos mãos ao rosto, passos lentos curtos. Curiosidade, o sepultamento geralmente ocorria no mesmo dia, antes do pôr do sol na vila. Você sente urgência no ar, mas a palavra dita redefine o relógio hoje. Jesus diz: não temas, crê somente. O luto escuta e hesita ainda. Que frase você precisa ouvir agora para atravessar corredores de pranto sem cair? Ele entra, ordena que todos saiam, deixando casa menos ruidosa para a fé. Risos zombeteiros tentam cobrir a esperança. Risos não param, ressurreição chegando aqui. Culturalmente pranteadores guiavam cortes. Família preparava perfumes, água, lenços de linho branco. Você já viu sala cheia de conselhos, porém vazia de fé obediente. Ele toma controle pastoral da cena. O som de flautas cede espaço. Não temas, crê somente. Palavra curta que segura um pai desabando agora.
Você segura essa frase. Escreva-a na porta do seu coração hoje mesmo. Curiosidade, flautas de cana soavam agudas, guiando o pranto em vilas galileias antigas. A casa está cheia. Jesus esvazia a plateia para encher o quarto de fé. Você topa esvaziar barulho para que promessa ganhe espaço visível aí. Eles riem dele, mas risos não anulam a verdade que permanece firme. Jairo inspira. Jesus conduz. 2 passos ainda e o pranto vai mudar. Você sente a virada chegando como vento leve antes da chuva boa. Ele deixa poucos com ele, pais Pedro, Tiago e João só agora. Culturalmente, intimidade, honrador. Curiosos ficam fora família, permanece dentro apenas alguns. Você já protegeu seu quarto de fé, mantendo dentro só quem crê. Risos se afastam pela porta. Flauta some no corredor de pedra estreito. Curiosidade, Shivá contava 7 dias, porém velórios iniciavam quase imediatamente após morte. Você percebe, tudo seguia para o sepultamento. Jesus prepara outro caminho. Ele declara: a menina dorme. Dormir aqui prepara despertar pela voz dele. Qual palavra de Jesus reconfigura seu cenário hoje, apesar do alvoroço todo? Não confunda alvoroço com verdade. O cortejo erra quando Deus já chegou. Jairo respira, decide crer. A decisão antecede ver. Esse é o caminho. Você escolhe crer primeiro ou espera ver para emprestar confiança tímida, apenas perfumes prontos, lenços molhados. Jesus seca olhos com promessa, não pano humano. Culturalmente, vizinhos trazem pão e água. Hoje trazem também testemunhos recentes vivos. Você lembra da mulher paz recebida aqui, sustenta passos até o quarto. Micro pergunta que prova recente sustenta sua fé diante das flautas. Agora, risos ainda ecoam fora. Dentro, o silêncio aguarda a voz que chama logo. Ele disse: por que alvoroço e choro? A menina dorme, não morreu. Você crê que Jesus tem palavra final mesmo quando músicos já chegaram? Curiosidade, alguns salmos indicam instrumentos de sopro. Luto tinha trilha conhecida na época. No pátio, jarros de pedra repousam. No coração, fé ainda teima viva. Você guarda um jarro sinal para lembrar promessas quando sons confundem você mesmo. Jesus segura ambiente. Pastoralmente acalma a casa antes do mandado final decisivo. O cortejo aguarda do lado. Dentro, a esperança toma posição no quarto. Você está pronto para sair da sala do alvoroço e entrar agora? Lembre do callback, flauta de cana silenciada, fé, respirando sem plateia curiosa. Não temas, crê somente. Segure a frase, ela abre a próxima porta. Você escreverá essa frase no coração antes do comando que virá aqui. Fora pranto ensaiado, espera espetáculo. Dentro, Deus trabalha sem audiência humana alguma. Culturalmente, crianças eram lidas pela família. Hoje o Messias chama pelo nome. Você crê que Deus personaliza milagres, não entrega pacotes anônimos qualquer um. Risos diminuem no corredor. Passos afastam profissionais. Resta um silêncio denso santo. Ele troca risos por fé. A casa muda de trilha sonora agora. Você identificará hoje um som que precisa ceder lugar à promessa divina. Micro-resolução, a palavra redefine o luto. A porta do quarto se abre. Se isso te fortalece, compartilhe com quem encara flautas e pranto agora. Prepare o coração, próximo comando será simples, curto e definitivo mesmo aqui. Você entrará conosco, poucos dentro, risos fora. A fé assume liderança hoje. A menina dorme. E quem dorme acorda quando a voz chama mesmo. Guarde essa imagem, flautas caladas, jarros, quietos, promessas firmes, lágrimas, mudando idioma. Vamos ao quarto. A mão que chama já se ergue sobre o leito. Tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te.
A porta fecha. Ficam pais, Pedro, Tiago e João. Silêncio que respira fé. Você sente o ar mudar. O luto recua um passo obedecendo à presença. A mão que ergueu febres agora ergue vida. O quarto fica pequeno. Curiosidade, o aramaico preservado, registra ternura direta, Talita, cumi menina, levanta-te. A menina se levanta imediatamente e anda. 12 anos encontram futuro de novo. Você percebe a voz que chama pelo nome, redefine relógios, cortejos e memórias. Jairo chora alívio. A mãe segura o rosto. Os discípulos contêm o espanto. Que parte de você precisa ouvir levanta-te hoje, sem mediar, mais nada. Ele ordena que lhe deem de comer. Vida volta ao cotidiano concreto agora. Você nota a pedagogia milagre verdadeiro, pé de pão não palco, mesa não vaidade, pão de cevada, água fresca, mãos trêmulas, servindo liturgia doméstica após lágrimas antigas. A franja do manto balança, lembrando promessas que sustentaram a caminhada até aqui. Você guardou a frase, não temas, crê somente. Ela trouxe você até este quarto. Risos ficaram do lado de fora, flautas cessaram, o quarto canta sem instrumentos. Você identifica um riso cínico que precisa ficar fora para a fé, agir. Jesus recomenda silêncio. Debate acadêmico, fala em segredo messiânico. Cuidado pastoral também protege família. Você consegue celebrar sem transformar a dor alheia em vitrine da sua espiritualidade. Jarro de pedra no canto, lenços de linho ao pé do leito humilde. Você grava a cena, mão segurando mão, palavra, curta corpo obedecendo com prontidão. Quando a palavra chama, o impossível perde fôlego. Esperança reaprende a caminhar. Você aceitará que Deus defina seu vocabulário: dormir, levantar, servir, agradecer, repartir. Pais abraçam a filha. Lágrimas mudam o idioma do luto para a gratidão silenciosa. Você já mudou o idioma de uma sala pela sua confiança em Deus? A menina anda. Passos pequenos pregam teologia mais clara que muitos discursos longos. Você valoriza passos obedientes como prova viva do que Deus fez. Curiosidade, cômodos tinham leitos baixos. Levantar exigia ajuda, mas aqui bastou a palavra. Você se aproxima para sustentar quem Deus levantou ou apenas observa com distância? Ao lado pão, parte crosta. Vida ordinária, sela milagre extraordinário, sem exageros. Você consegue ver glória em tarefas simples, cozinhar, varrer, repartir, ensinar, escutar. Ele toma a mão com firmeza mansa. Compaixão e autoridade caminham juntas sempre. Você reconhece essa combinação, rara firmeza, que cura sem ferir, verdade, que consola. Os discípulos guardam o aramaico no coração. Detalhes pequenos conservam memória fiel. Você anota palavras de Deus para lembrar. Mas quando flautas tentarem voltar, a casa respira. Corredores que esperavam cortejo agora aprendem novo vocabulário santo. Você levará esse vocabulário para seus corredores: paz, coragem, serviço, gratidão constante. Micro-resolução. A voz de Jesus vence o luto. Fé transforma quarto em envio. Se isso te fortalece, compartilhe cuidado prático com quem encara perda hoje. Jesus olha os pais, cuidem dela. Pastoral de detalhes sela alegria verdadeira. Você cuida dos detalhes depois da vitória, ou relaxa e perde fruto, a notícia se espalhará sozinha. Hoje, proteja a família, guarde o coração humilde. Você resiste ao impulso de contar tudo, por vaidade, preservando quem sofreu. Fora a rua pergunta. Dentro pão e água respondem sem slogans nem holofotes. Você permite que obras silenciosas falem alto, onde palavras seriam ruído, o quarto volta a ser quarto. Deus ama devolver função aos lugares simples. Você deixará Deus devolver função ao que o luto paralisou na sua casa. A menina segura o pão.
mordida pequena, confirma a vida retornou inteira aqui. Você celebrará com uma refeição de gratidão, convidando quem chorou contigo. Curiosidade em muitas vilas vizinhos traziam pães e perfumes após perdas sentidas. Você será esse vizinho hoje, levando pão e presença onde a dor mora. Jairo aprende a liderança que se ajoelha. A mãe aprende a esperança perseverante. Você aprende com eles a autoridade, que intercede cuidado, que serve fé, que espera. A franja do manto recorda o caminho. Agora mãos abertas recebem missão nova. Você abre as mãos para servir, não apenas para receber consolo passageiro. Jesus não força a plateia. Ele educa o lar. Reino começa nas portas de casa. Você permitirá que seu lar seja primeiro altar do serviço, não o último plano. Guarde a síntese. Palavra chama, corpo obedece mesa, confirma silêncio, protege serviço, continua. Você caminha nessa ordem prática para que o milagre produza fruto duradouro. Assim termina o quarto, flautas silenciadas, pão partido, passos novos pela casa. Não chores. Jovem, eu te digo, levanta-te. À porta de Naim um cortejo sai, viúva diante único filho no esquife. Você escuta flautas e pranto, passos lentos, lenços de linho, perfumes preparados. Jesus vê, compadece-se, toca o esquife e os que o levavam param espantados. Você crê que a compaixão de Deus interrompe marchas que pareciam irreversíveis. O jovem senta-se e fala. Jesus o entrega à mãe, esperança devolvida. Curiosidade sepultava-se no mesmo dia antes do pôr do sol em Israel. Onde tudo corria para o túmulo, a palavra abriu caminho de volta. Você identifica um cortejo emocional que precisa parar diante da voz de Jesus. Fama de Deus cresce. O povo glorifica. A viúva segura braços que voltaram. A cidade aprende compaixão que toca, transforma a praça em sala de gratidão. Culturalmente, pranteadores profissionais guiavam lamentos. Aqui, silêncio respeita alegria inesperada. Você já viu Deus transformar rua de pranto em corredor de louvor? Micro-resolução, o Senhor toca o impossível e devolve filhos à mesa. Se isso te fortalece, visite hoje alguém cujo cortejo parece imbatível. Guarde o objeto sinal, lenços de linho, agora enxugam lágrimas de alegria verdadeira. Você levará lenços e pão, não discursos, a quem precisa respirar. De Naim, caminhamos a Betânia, perto de Jerusalém. Outra casa, outro luto pesado. Lázaro está no túmulo. 4 dias. Pedra pesada, fecha a caverna escavada. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus diz à irmã que chora. Você crê antes de ver, quando prazos humanos já passaram do limite, tirai a pedra. Ordem simples, músculos obedecem, corações tremem, vizinhos se entreolham. Curiosidade, 4 dias enfatizam decomposição esperada. O milagre afasta qualquer dúvida. Você identifica qual pedra precisa sair hoje: cinismo, medo, costume de luto. Jesus ora em voz clara. Agradece ao Pai. Ensina fé diante da multidão. Lázaro vem para fora, a palavra curta rasga silêncio e vence o cheiro da morte. Você sente a ordem atravessar a caverna e alcançar corredores do teu coração. Sai o homem, mãos e pés atados, rosto envolto em lenço de linho. Desatai-o e deixai-o ir. Comunidade participa, libertando o que já reviveu. Você ajuda a desatar histórias que Deus já trouxe de volta à vida. Culturalmente, tumbas escavadas tinham nichos. Famílias sepultavam juntas em rocha calcária. Hoje, lenços e faixas viram catecismos, sinais, materiais de liberdade recente. Você guardará um sinal físico de vitória para lembrar nos dias nublados. Alguns creem,
Outros planejam contra. Milagres revelam corações. Decisões aparecem sem máscaras. Você decide servir a quem chama do túmulo sem negociar obediência. A glória de Deus não humilha enlutados. Levanta-os e devolve-os à mesa. Você tem mesa pronta para quem Deus trouxer de volta a esperança. Micro pergunta: quem precisa que você ajude a tirar pedra ou desatar faixas? Marta serve. Maria chora agradecida. Betânia vira escola de fé prática. Você transforma a gratidão em serviço concreto, como quem entendeu o milagre. Se creres, verás. Linha curta, horizonte longo, fé abre janelas da casa. Você abrirá a janela da fé hoje, apesar das contas e notícias. A pedra rolada revela odor. Verdade não se esconde, mas Deus vence mesmo assim. Você permite que Deus enfrente o real sem maquiagem devocional que disfarça. Curiosidade. Betânia ficava perto. Muitos judeus vieram consolar as irmãs entristecidas. Consolo virou testemunho. Quem veio chorar voltou falando da voz que chama. Você será testemunha simples. Eu vi a pedra sair e a vida voltar. Micro-resolução, onde a palavra entra, morte perde monopólio. Esperança ocupa corredores. Se isso te fortalece, conte graça recebida a alguém que perdeu ânimo. Naim ensinou toque que para cortejo. Betânia ensina a ordem que chama pelo nome. Você guardará ambos, tocar com compaixão, ordenar com fé no tempo certo. Flautistas silenciam lenços, caem, pedras rolam. O reino transforma léxico do luto. Você trocará fim por espera, até ouvir a voz do Senhor. Lázaro respira ar novo, viúva abraça filho, vizinhos suspiram, Deus visitou seu povo. Você enxerga visitações de Deus na sua rua ou chama de coincidência? Guarde os callbacks, flautas caladas, lenços ao chão, pedra rolada, mesa posta. Da porta ao túmulo, Jesus é Senhor. Onde manda a vida, obedece sem atrasos. Você está pronto para levar essa fé prática à sua próxima semana? Seguiremos ao envio final coragem para viver como quem viu a vida. Hoje você viu flautas cessarem, lenços caírem e uma mão levantar vida. Guarde os sinais franja do manto jarro de pedra pão de cevada. Não temas, crê somente. Repita isso quando rumores soarem mais alto que promessas. Eu sou a ressurreição e a vida. Caminhe nessa voz antes de ver. Se esta palavra te fortaleceu, envia para quem enfrenta luto esta semana. Escolha um gesto concreto, visitar, levar pão, ajudar a tirar alguma pedra. Deus chama pelo nome. Tua casa pode aprender novo vocabulário de esperança. Quando flautas retornarem, responda com fé, obediente, passo simples e serviço visível. Proteja o quarto da fé. Menos plateia, mais oração, mais confiança em Jesus. Hoje peça coragem para crer e ternura para servir sem holofotes constantes. Quem foi levantado, sirva. Quem foi consolado, console. Reparta pão na mesa do bairro. A fé caminha entre lamparinas, luz pequena, refletindo a luz maior diariamente. O Senhor te envia passos firmes, olhos atentos, mãos abertas de misericórdia. Que a paz guarde teu coração e te faça viver corajosamente em Jesus.